Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula de demonstração de uma leitura de tarô na prática. Hoje eu vou mostrar para vocês um estudo de caso. Há um caso bastante comum que é uma das coisas que a gente mais vê no dia a dia como taróloga, né? E através desse estudo de caso eu vou passar para vocês como é feita a tiragem, como eu interpreto, como é a minha mesa, né? Aqui, como vocês podem ver, a gente tem elemento fogo, água, o ar e a terra com as pedras, né? Normalmente, para o elemento ar, eu acendo incensos. Hoje estou sem incenso aqui, mas o ar ele é muito subjetivo, tá? E essa não é uma aula convencional. Então, na medida em que eu vou tirando, a depender dos arcanos que saírem aqui para esse estudo de caso, eu vou colocando para vocês aí o significado de cada carta de maneira alternada, porque aqui a ideia é que seja uma aula bem prática mesmo, para que vocês realmente consigam compreender a realidade, como realmente é uma leitura de tarô, né? E não aquela coisa didática que a gente costuma ver nos cursos, né? Que é uma aula bem prática mesmo, bem direta ao ponto. Sobre os elementos, também tem aula sobre isso, vai ter aula sobre isso no curso. Também quem fizer o curso comigo vai ganhar um curso, quem fizer o curso, né, do tarô de Marcélia e do White, né, que na verdade é a mesma coisa, só muda na verdade a estética, né? A estética, olha, esse aqui é a estética do White, mas ele é muito parecido, ele é praticamente o mesmo tarô de Marcélia, só muda mesmo a estética, né? Então quem aprender a ler as cartas com o White vai poder ler tranquilamente com o tarô de Marcélia, sem problema nenhum. Assim como quem aprender a ler o tarô, o baralho cigano, com um determinado modelo, vai poder ler com todos os outros modelos, porque, como eu disse, né, o que varia é só a estética mesmo, ok? Então, vamos lá. No nosso estudo de caso de hoje, nós vamos tirar cartas para uma moça que me procurou, né? E vejam, isso é baseado em fatos reais, tá? É uma das coisas que a gente mais vê aqui no dia a dia do tarô. Então, ela tinha um relacionamento de um pouco mais de um ano com um rapaz, eles namoravam, né, há um pouco mais de um ano, e aí eles já vinham brigando demais, já vinham com problema na relação. Há mais ou menos uns 10 dias atrás, eles tiveram uma briga, e o rapaz terminou a relação com ela, terminou o relacionamento com ela. E aí ela me procurou para saber, né? Ela quer saber o que ele está sentindo por ela nesse momento, o que ele está pensando em relação ao relacionamento dos dois, né? E se vai ter volta ou não, quer dizer, qual vai ser a atitude dele no futuro próximo. Então, o que eu vou fazer para trazer essas respostas para essa consulente? Eu vou tirar uma casa para os sentimentos dele em relação a ela, uma casa para os pensamentos dele em relação a ela. Eu gosto, vejam bem, gente, aqui não é uma aula padrão, tá? Se você quer um estudo padrão, né, aquelas formas de tiragem pré-prontas, né, aquele modelo didático comum, você tem que procurar outro curso. Porque aqui, o que eu vou passar para vocês é como eu faço as leituras. E vocês, além de aprender comigo aqui a minha forma de fazer as tiragens, com a prática no dia a dia, cada um vai desenvolvendo a sua própria forma de fazer uma leitura, tá bom? Então, eu vou tirar 3 casas. Uma casa sobre os sentimentos do rapaz em relação à minha consulente neste momento, os pensamentos dela em relação ao relacionamento dos dois nesse momento e as próximas ações, atitudes dele em relação a ela, né? Quer dizer, se ele vai procurar ela, se não vai, se vai ter retorno na relação ou não, tudo isso a gente vai ver aqui nessa tiragem. E por que eu separo, né, o que a pessoa está sentindo e o que a pessoa está pensando? Porque muitas vezes a pessoa sente uma coisa, pensa outra, ou pensa uma coisa, sente outra, então eu gosto de compartimentalizar assim para que a gente possa realmente entender
tudo que está acontecendo dentro da relação, ok? E na medida em que as cartas forem saindo aqui, vocês vão vendo aí o significado dessas cartas. Peço que vocês anotem no caderninho de vocês, mas vai ter a apostila também, com o significado de todos os arcanos, tá bom? Mas é bom anotar, porque nada melhor pra gente aprender mesmo do que a gente pegar caneta e papel e ir anotando um por um, que ajuda a assimilar o conteúdo, tá bom? Vamos lá, então. 3 cartas para essa situação, né? Esse rapaz vai voltar, não vai voltar, o que ele tá sentindo pela consulente nesse momento, o que ele tá pensando sobre tudo o que aconteceu e qual é a tendência do relacionamento dos dois. 3 cartas. Então eu embaralho bem. Faço minha oração em silêncio, né? Peço para os meus mentores para que eles estejam aqui comigo nesse momento, para que eu possa compreender as mensagens que eles vão enviar aqui, para que eu possa traduzir essas mensagens da melhor maneira possível, levar a melhor palavra, o melhor conselho, aquilo que melhor ajudar a minha consulente. Ok, vamos lá então. 3 cartas. A primeira carta, os sentimentos do rapaz em relação à minha consulente. Temos aqui uma rainha de espadas. Mais uma energia sobre os pensamentos. Bom, já caiu aqui, quando cai assim direto, eu aceito, tá? Às vezes eu não aceito, às vezes eu aceito, vou muito pela intuição nessa parte. Os pensamentos, então os sentimentos, os pensamentos e a tendência, né? Se tem retorno ainda o relacionamento dos dois ou não. Ok. Então, nós temos aqui, na base, a Rainha de Espadas. Veja aí o significado da Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas representa inteligência, honestidade e independência, usando a lógica para superar obstáculos emocionais. Suas palavras-chave incluem clareza mental, honestidade, objetividade, independência, comunicação direta e estabelecimento de limites, mas também dureza, insensibilidade e intransigência. Ela simboliza alguém que sabe a verdade, vê além das ilusões e usa o intelecto para tomar decisões, muitas vezes tendo experiência e sabedoria para oferecer críticas construtivas, mas também sabe ser fria quando o assunto são sentimentos e emoções. Ok, então essa Rainha de Espadas simboliza, é a base, tá, gente? Simboliza os sentimentos dele em relação a ela. O 3 de Espadas vai simbolizar os pensamentos dele em relação a ela. Vejam aí no slide o significado do 3 de Espadas. O 3 de Espadas no tarô geralmente significa dor, tristeza, decepção e mágoa, sendo um símbolo de conflito mental e de desgosto. A carta também representa o momento de enfrentarmos a dor para que ela possa ser superada, levando a um processo de cura e crescimento pessoal. Como aspecto positivo, podemos entender que ela revela aquilo que estava nos machucando em segredo e nos dá a oportunidade de confrontarmos nossas dores e nos livrarmos delas, para seguirmos em frente em busca da nossa verdadeira felicidade. E na tendência da relação nós temos o 6 de copas. Vejam aí também o significado do 6 de copas. Significados principais do 6 de copas são perdão, ingenuidade, frescor, pureza, criatividade, compaixão, boa vontade, simplicidade, infantilidade, imaturidade, partilha, presentes, caridade, família, apoio e proteção, memórias da infância, impactos do passado, saudade, melancolia, lembranças e reencontros. Como em todos os arcanos, esse é um resumo bem técnico do 6 de copas, porque seu real significado vai se adaptar a cada contexto consultado. Ok, então nós temos agora a nossa base e vamos tirar mais uma carta de complemento.
para que a gente possa contextualizar cada uma dessas energias aqui, tá? Mais uma carta de complemento, de aprofundamento. Mais uma carta de aprofundamento da leitura. Temos a Rainha de Fogo nos sentimentos. Vejam aí no slide o significado da Rainha de Fogo. A Rainha de Paus no tarô traz o elemento fogo, o espírito, a motivação. Simboliza confiança, determinação e paixão. Quando aparece em uma leitura de tarô, indica força interior, coragem e a capacidade de agir com determinação para alcançar seus objetivos e se impor sobre os demais. Ela também representa a autovalorização, o amor próprio, a autoestima, mas pode demonstrar traços de autoritarismo, egocentrismo e impulsividade. Mais uma energia de complemento para os pensamentos dele em relação a ela. Temos a carta da morte. Vejam aí também no slide o significado da morte. A carta da morte no tarô significa transformação, mudança e o fim de um ciclo para dar início a algo novo. Embora seu nome possa causar medo, a carta não se refere a uma morte literal, mas sim a necessidade de encerrar o que não serve mais para que o crescimento e a renovação possam ocorrer. Ela convida a abandonar padrões antigos, desapegar-se de situações tóxicas e abrir espaço para novas oportunidades, mesmo que a transição pareça assustadora. E uma última energia de complemento para a tendência da relação. Temos um 10 de copas aqui. Vejam aí o significado do 10 de copas. O 10 de copas no tarô representa felicidade, harmonia e realização emocional, especialmente nos relacionamentos e na vida familiar. A carta simboliza um estado de contentamento profundo, um lar feliz e a satisfação de desejos emocionais. De elemento água, ela traz abundância de sentimentos e pode nos falar também de excessos e de desequilíbrio. No geral, é uma energia positiva, mas sempre vai depender do contexto da leitura. Lembre-se que esses resumos servem apenas para nos ajudar a assimilar o significado das cartas e não são o único significado. Cada arcano pode ser muito mais profundo do que parece. Ok, então vamos lá. Vamos começar falando para a nossa consulente sobre os sentimentos do rapaz em relação a ela nesse momento. Nós abrimos com uma rainha de espadas. E como vocês viram aí no slide, a rainha de espadas, espadas é o elemento ar, né? Remete à mente, ao pensamento. E o ar também é aquilo assim que transforma, né? E ele é muito volátil. E a rainha de espadas, normalmente ela é dura, ela é fria até, né, em relação aos sentimentos. E ela é muito intransigente com tudo e é uma energia de determinação. E é uma energia onde aqui eu sinto que a mente dele está dominando mais do que, quer dizer, a razão está dominando mais do que o coração. Já a rainha de fogo é uma energia também bastante dura, mas o elemento fogo, ele fala muito sobre as nossas paixões, as nossas motivações, sobre aquilo que nos excita, aquilo que nos motiva. E ela sempre se impõe sobre os demais, né? Ela tem um poder muito grande de se impor sobre as pessoas. Então, assim, por isso aqui, o que a gente pode concluir? Veja, isso aqui está na casa dos sentimentos, o que o rapaz sente por ela. O que você diria para essa consulente diante dessas duas energias, rainha de espadas e rainha de fogo, falando sobre sentimentos? O que você, assim, intuitivamente pode imaginar sobre essas duas energias? Bom, se você disse que a razão está dominando a emoção, mas que existe paixão, porque elemento fogo, né, a rainha de fogo domina, né? Então, assim, apesar de haver, sim, uma certa frieza, uma certa racionalidade dominando as emoções do rapaz,
a paixão ainda existe. E o que ele sente por essa consulente, em termos de desejo, né, de paixão, ainda está disputando, na verdade, ali o coração dele. Quer dizer, a paixão está disputando na energia dele com a razão. Né? Há uma disputa dentro do coração desse rapaz. Uma disputa entre a razão e a paixão e o desejo. Claro que por isso aqui a gente já pode falar também para a consulente que o que ele sente por ela não é amor, né? Não é aquele amor, aquela coisa de dizer assim, nossa, é sua alma gêmea, não. Mas existe um sentimento muito forte de paixão, de desejo, né? Que move. Só que dentro dele há uma luta hoje entre a mente que quer dominar, né? Entre a razão e o desejo e a paixão. Só que a rainha de espadas também, ela fala muito sobre aquela pessoa que é prática, que é objetiva. É aquela pessoa que não é movida só pelo sentimento, pela raiva, pelas emoções, não. É aquela pessoa que pensa em tudo antes de terminar uma relação ou de manter um relacionamento. Então, acredito que as qualidades da nossa consulente aqui, o quanto esse casal combina, o quanto ela tem a ver com a vida dele, os planos que eles têm em comum, os objetivos que eles têm em comum, os compromissos que eles têm em comum, tudo isso está pesando também no coração dele. Tá? Então, aqui, nós não podemos dizer assim, ele já te esqueceu, ele não sente nada por você. Não, pelo contrário, né? Existe uma luta muito grande dentro da energia emocional dele, mas e também existe a razão interferindo bastante na emoção. Aqui no sentido assim, daquilo que é cômodo também, né? Daquilo, como eu disse, os objetivos que eles têm em comum, né? Os compromissos que eles têm em comum, se eles combinam ou não no dia a dia, tudo isso está pesando também no coração dele. Vamos falar agora sobre os pensamentos dele. Aqui a gente tem o 3 de espadas, que como vocês viram no slide aí, é uma carta que fala sobre dor, sobre mágoa. E a espadas, né? É a mente, assim, é a mente da pessoa julgando muito aquilo que aconteceu, as palavras que foram ditas, tudo aquilo que não estava legal, que estava, assim, tudo que foi dito, tudo que foi feito, todas as mágoas, estão sendo racionalizadas na cabeça dele. Aqui também fala muito sobre orgulho, né? Aquela coisa assim, o orgulho desta pessoa está na frente de qualquer coisa. Mesmo que exista a paixão, mesmo que existam os interesses em comum, mesmo que exista, sabe, aquela coisa de pele, aquela coisa da atração física, aquela coisa de... Mas ainda assim, o orgulho está falando mais alto. Na cabeça dele, ele só consegue pensar nas mágoas, no lado ruim, na briga, naquilo que foi dito. E, portanto, a carta da morte. Então, ele está realmente determinado a não voltar mais. Tá? Se alguém perguntar para esse rapaz hoje se ele quer ou não, se ele pretende ou não voltar com a nossa consulente, ele vai dizer que não, que acabou. Porque ela magoou ele muito. Porque as coisas deram errado, por mais que ele goste, por mais que ele se sinta atraído por ela, por mais que ele tenha paixão por ela, mas a razão dele está dizendo não volto mais, acabou, terminou. Entende? Ele não tem a intenção consciente de voltar com ela. Pelo contrário, ele acredita que esse término realmente é um término definitivo. Mas aí a gente vai ver aqui a tendência de futuro. Olha o 6 de copas. O 6 de copas, como vocês viram no slide aí, o significado dessa energia, ele é a carta da ingenuidade, da oferta sincera do amor. Mas ele é aquela carta também daquele sentimento de injustiça, sabe? Só eu me dou, só eu tô fazendo de tudo e, tipo assim, eu tenho que me doar sempre o tempo todo, né?
Porém, aqui, como nós estamos falando sobre algo objetivo, quer dizer, tem retorno ou não, a gente vê que existe aqui uma oferta de tipo de trégua, né? E junto com ele, ninguém menos do que o 10 de copas, que fala sobre a felicidade. Se felicidade para nossa cliente significa este rapaz voltar para a vida dela, então a resposta é sim. Quer dizer, com o tempo, ó, porque o que é o 6 de copas em termos práticos aqui? É aquela coisa da pessoa não conseguir guardar mágoa, né? Aquela coisa assim, a pessoa até tá com raiva, ó, até tá magoado agora, mas com o passar do tempo, porque nós tiramos aqui, aliás, isso também faltou falar, né? Um período de hoje a 3 meses, tá? E o que a espiritualidade está falando aqui, que apesar de que neste momento existe muita mágoa, apesar de que neste momento existe uma determinação racional dele, consciente dele, de não voltar mais, mas com o passar do tempo, ó, o coração não aguenta manter essa distância, não aguenta manter essa mágoa. O perdão vem, a conciliação vem. E aí retorna a felicidade para o casal, tá? Porque o 10 de copas, como vocês viram aí no slide, né, o significado técnico dele, digamos assim, é de felicidade, é de harmonia. E nós estamos lendo aqui as cartas para a consulente. O que é felicidade para a nossa consulente? Que esse rapaz volte, porque ela ainda ama ele, ela quer ele de volta. Apesar de haver mágoas, provavelmente também da parte dela ainda haver muita mágoa, e ela estar buscando, né, tipo assim... Ou os dois terem buscado nessa separação, né? Que o outro se corrija, que o outro melhore, né? O 6 de copas deixa muito claro que essa mágoa não perdura. Porque o 6 de copas é a carta da sinceridade, é a carta da ingenuidade, é a carta do perdão, é a carta da sinceridade de sentimentos. Então aqui tem sim um pedido de perdão. Eu não sei na história, né? Qual dos dois que errou, qual dos dois que, por exemplo, se houve traição, se houve a gente sabe que tem mágoa. Tem uma mágoa que foi criada através dessa briga. A gente não sabe exatamente o contexto, porque a gente não vai ficar perguntando para a consulente. Ela nos diz o que quer, né? Olha, estou separado do meu namorado faz 10 dias, a gente ficou 1 ano e pouco, nós brigamos e se separamos. E agora eu quero saber se ele volta ou não, se ele ainda gosta de mim ou não, o que ele está pensando sobre tudo isso. Então a gente não tem muita informação para saber, né? Qual dos dois, quem que magoou, quem que deixou de magoar, que tipo de mágoa, se foram só palavras, ou se houve traição, o que aconteceu, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que vai haver um pedido de perdão. Seja esse pedido de perdão dela para ele, se foi ela quem errou na história, ou seja, esse pedido de perdão dele para ela. Há aqui, ó, uma conscientização. E neste sentido, que a gente está vendo aqui, que há sim esse pedido de perdão e a felicidade retornando para a nossa consulente, significa, aqui esta morte, veja que aqui pela tendência de futuro, a gente já aprofunda um pouco mais o entendimento sobre a morte aqui, sobre o coração e a morte. A morte aqui, ela não está simbolizando, sim, claro, na mente dele, neste momento, se alguém perguntar, ele fala que não vai voltar. Mas a morte aqui, de uma maneira mais profunda, até porque a morte, ela é um arcano maior. E os arcanos maiores não falam sobre as coisas corriqueiras, falam sobre as coisas mais profundas, né? Então a morte aqui, ela está simbolizando o fim desta mágoa, ou seja, o perdão. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque na energia emocional, ó, tem força, tem paixão. E também tem a racionalidade. Se a pessoa é realmente racional e ela errou, por mais que na hora ela não admita, mas com o passar dos dias ela vai pensar, ela vai entender quem estava errado, quem não estava, e ela vai se corrigir porque é uma pessoa racional. Né? Não é uma pessoa movida só pelo ego, sabe? Não, é uma pessoa racional. Então uma pessoa racional, ela sabe perceber quando ela errou, perceber quando é hora dela se corrigir, dela pedir perdão, né? Por quê? Porque a paixão tá aqui, ó, dominando. A rainha de fogo, ela sempre domina todas as outras rainhas. Ela é a motivação, ela é, sabe, a vontade de fazer, ela é energia motriz. Então, essa morte aqui, ela não tá, ela está significando sim a determinação do rapaz nesse momento em dizer não, que acabou mesmo,
né, por conta da mágoa, seja ele estando magoado ou ele tendo magoado a outra pessoa. Então, se ele magoou ela, o que ele vai pensar, né? Nossa, ela não me quer mais, acabou mesmo, eu perdi ela porque eu a magoei. Porém, a gente vê que existe o movimento do perdão, da conciliação e também da ingenuidade. Ingenuidade no sentido de alguém que não sabe guardar mágoas, alguém que não leva para o coração as coisas. E através disso, a reconciliação. Intuitivamente, se você olha para todas essas cartas aqui, ó, não é diferente do que a interpretação técnica do simbolismo dos arcanos nos traz. Porque intuitivamente, por mais que a gente veja que no centro da leitura tem a carta da morte com 3 de espadas que fala sobre mágoas e términos, a gente sente no bater os olhos aqui, e quando a gente concentra na energia do casal, a gente sente que não acabou. A gente sente que essa morte aqui, ela, apesar dela estar né, clarificando aqui esse 3 de espadas, a gente sente que não é o fim. A gente sente o poder das energias aqui, emocionais, né, da emoção, e o poder da energia que traz a tendência de futuro. Lembrando sempre que isso aqui é uma tendência de futuro, tá? Então isso aqui possivelmente vai acontecer, provavelmente vai acontecer. Porque a razão, falando mais forte aqui, também leva a pessoa a enxergar quem errou, por que errou e o que tem que fazer para tentar corrigir o erro. Então nós não estamos falando sobre pessoas movidas por ego, sabe? Aquelas pessoas cabeça dura, que não enxergam as coisas, que bate o pé mesmo, tipo assim, que briga contra o coração, que briga contra a verdade. Não, a gente está falando sobre uma pessoa racional. Então, se foi ele que errou, ele vai dar um jeito de se corrigir, de pedir perdão para que eles possam voltar. Se foi ela que errou, eu sinto aqui também, porque tem muita predominância da energia da rainha, né, energia feminina, se foi ela que errou, ela vai correr atrás do prejuízo, e se ela for pedir perdão, se ela for se corrigir, ela consegue que ele finalizar esse processo de término aqui da morte. Quer dizer, finalizar esse período em que eles estão longe um do outro e retornar, ainda tem uma chance realmente, uma chance real deles serem felizes. Claro que isso vai depender das ações das duas pessoas envolvidas. Óbvio que se nenhum dos dois procurar, se nenhum dos dois fizer nada, né, o tempo vai passando e o casal não volta. Mas pelo que nós estamos vendo aqui, ó, a gente está falando com rainha de espada e rainha de fogo. As rainhas, elas tomam ação, principalmente a rainha de fogo. Então, sim, ainda existe esperança para esse casal. Tá? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês nesta primeira aula prática. Tá? E se você gostou desse formato de aula, se você entende que assim vai ficar mais fácil de você realmente compreender, aprender a ler o tarô, ainda que seja através de um curso online, né, e não um curso presencial, e não uma mentoria. Se você gosta desse tipo de aula prática, se isso te agregou alguma coisa no seu entendimento sobre o tarô, comenta aí, deixa aí nos comentários. Eu quero participar do curso. Eu quero fazer o curso de tarô com a Ana Marinho. E aí você vai entrar numa lista. Estou fazendo uma lista de pessoas interessadas em aprender tarô comigo, mas não da forma tradicional, dessa forma aqui. A maioria das aulas práticas, óbvio que nós vamos ter as aulas teóricas, porque tem muita coisa que eu tenho que passar para vocês antes da gente entrar nas aulas práticas, mas todas as aulas práticas vão ser assim, desta forma. Com vocês me vendo aqui na minha mesa real, onde eu atendo no dia a dia, interpretando as cartas. Então, eu passo o significado técnico, teórico de cada arcano, mas vocês vão ver a minha interpretação aqui, na minha mesa. E se isso faz sentido para você, se você acredita que assim você vai conseguir absorver o conteúdo e aprender de verdade a ser uma boa taróloga, escreva e eu quero. E eu vou te passar o número de telefone vou te passar o grupo do WhatsApp, onde eu estou reunindo as pessoas que têm interesse em aprender
o tarô comigo, para que assim que o curso for lançado lá na plataforma da Hotmart, eu possa dar um bom desconto, vou fazer um valor promocional para estas pessoas que vieram já através dessa primeira aula, dessa aula experimental aqui. Tá? Se você estiver lá no meu grupo, você vai ganhar um bom desconto de no mínimo uns 40% de desconto no curso que será lançado agora nos próximos 3 meses, tá? Você vai entrar no meu grupo, eu vou salvar o seu contato e eu vou informando. No dia em que for lançado, você vai conseguir adquirir o acesso ao curso com 40% de desconto. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.